Bom dia, eu sou Paulo Cardoso e está começando mais uma edição do Saúde em Dia, programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar do Grupo A Hora. Ao meu lado, dividindo a bancada, Leila Franz. Bom dia. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui novamente. Bom dia aos nossos ouvintes também. Fique com a gente na rádio 102.9, mas se preferir, acompanhe em áudio pelo portal do Grupo A Hora ou assista no YouTube, no canal Pessoas e Bem-Estar Podcast, e também no A Hora TV. O Saúde em Dia tem o patrocínio de Instituto Colina e Movimento, Revita Leve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marco Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beuren Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. O nosso tema de hoje é dor crônica. E junto comigo está o neurocirurgião Isaac Bertual. Bom dia, Isaac. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio A Hora. Um prazer estar com vocês aqui. E espero contribuir muito com os nossos ouvintes, né? Com certeza. Dor crônica junto com essa bancada maravilhosa. E também a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Olá, é um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho de um assunto que me interessa tanto e que é fruto e motivo de tanto estudo na minha vida durante algum tempo já. Então, vamos lá. Para começar, o que é dor crônica? Dor crônica, muito bom. Começando bem já, né? Dor crônica. Só quem sente sabe o que é. É um sintoma, que eu digo assim, de incapacidade, um sintoma de desconforto, né? Resumindo assim, de dor, que parte acima de 3 meses a 6 meses já se torna uma dor crônica, né? Então isso hoje, o que a gente acompanha muito em consultório, eu, a Bárbara, os outros colegas também, é cada vez mais prevalente isso, né? Isso é no dia a dia, né? Então é uma coisa que debilita muito o paciente, é uma coisa que incapacita muito na parte laboral, parte de família, interfere. Então eu É a digo qualidade de vida, né? qualidade de vida, Bem-estar, né? qualidade de vida, bem-estar, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que abordar e eu digo assim, é multifatorial, né? A gente precisa de muito, assim, não é só o neurocirurgião, não é só o médico de dor, não é só o fisioterapeuta, não é só... É um conjunto de coisas para tratar esse paciente, que às vezes envolve muitas variáveis no meio do caminho, né? E essa dor crônica, você diz que até uns 3 meses, mas isso é todos os dias você sentir isso? Ou ela para, cessa, começa de novo? Ela pode cessar, pode parar, mas assim, obviamente é contínua, né? Um pouco mais, um pouco menos, a intensidade, né? Então, o que diferencia a dor crônica da aguda é o... É o tempo. É o tempo. tempo, Ok. É o tempo. Doutora, e o que chega pra ti relacionado à dor? Eu até queria abrir margem para a gente acabar conversando um pouquinho mais sobre isso. Como tu falou, né? Só quem sente sabe como é. E de fato, toda dor é subjetiva. Não tem como a gente comparar a minha dor com a dor do outro. Com certeza. Né? Por isso que a IASP fez um grande movimento agora, né, numa nova definição de dor, até categorizando a dor crônica como uma doença. Então ela já tem um CID hoje em dia que categoriza ela dentro de uma síndrome, né, onde tu tem alguns sinais e sintomas que a categorizam ali dentro. E as pessoas sentem diferente a dor. Claro. Tipo, cada um tem uma mais intenso pra mim, pode ser o mesmo tipo de dor, mas eu sinto... E como funciona essa Isso. classificação? Então, para ser crônica, ela tem que durar mais do que 3 meses. Ela não precisa ser experimentada todos os dias para ser categorizada em dor crônica. A pessoa pode ter dores recorrentes durante muito tempo, né? E ela varia conforme mecanismos. Tem vários tipos de dor que é importante a gente saber identificar para saber como que vai tratar, né? E quando a gente fala que ela é subjetiva, ela é uma experiência, porque cada um tem uma experiência diferente em relação a isso, ela tem que ser desagradável, e ela passa por muitas áreas do cérebro, em que tem a parte social, portanto, prejuízo social, prejuízos biológicos de comportamentos, de posturas, de movimentos que são desadaptados em função da dor, e psicológicos, porque ela sim causa sofrimento e muitos prejuízos ao longo da vida dessa pessoa que sofre com isso. Mas né? é um círculo vicioso, né? Da dor, né? Tenho dor diária, que fico mais deprimido, que aumenta a minha dor, já não durmo direito, que aumenta a dor, eu já brigo com meu marido, fico mais nervosa, que aumenta mais minha dor, e assim vai. Então por isso que a gente tem que tratar ela multifatorial, né? E existe por exemplo, existe uma idade onde ela costuma surgir ou qualquer indivíduo pode vir a sofrer com dor crônica?
Qualquer indivíduo pode... Pode desenvolver. Sim. Inclusive crianças. Criança também tem. Sim. Uhum. Com certeza. O fato de pessoas não poderem falar não significa que a pessoa não tem dor, né? Tanto é que quando eu fiz a pós, por exemplo, eu tinha colegas veterinários. Eu tive colegas odontólogos. Então, a dor crônica, ela pode afetar qualquer ser humano. Sim. E dentro da especialidade de vocês, dentro da procura, né, digamos, pacientes de vocês, aonde costuma ter mais? Onde é que eles se queixam mais de dor crônica? É coluna, joelhos, enfim? Eu sou neurocirurgião, né? Então, assim, eu pego muita coisa de coluna e dor de cabeça. Né? Dor articular, poliarticular já não é tanto minha área, é mais o fisiatra, o fisioterapeuta, o médico de dor que pega. Mas assim, a dor lombar hoje é uma das principais causas no mundo de dor, de perda de laboral, de sofrimento. Incapacidade. De trabalho, né? Então a dor lombar, a dor na coluna, vamos dizer assim, né? Então é um mal assim que a gente pega todo dia praticamente. Hoje a maior parte dos meus pacientes é dor, né? E dependendo da dor que tu tens, a crônica, né? Independente de se tu tá em pé, se tu deitado, sempre tu sente a dor, sempre. né? Geralmente sim. A prevalência maior é na coluna lombar, né? Pensando assim em áreas do corpo acometidas, né? Lombar, segundo joelho, e terceiro, enxaquecas. Aí dores de cabeça são as 3 maiores prevalências encontradas na literatura, assim. E essa questão, e é muito relativo de cada paciente, né? Pode vir de situações diferentes. Com certeza. Que nem eu digo meus pacientes assim, né? Muitas vezes a gente não trata exame, trata paciente. Isso para mim é fundamental. Então, assim, não é porque tu trabalha como pedreiro, tu tem mais dor que eu sou médico. Não quer dizer que tu tem 3 hérnias, tem mais dor que eu tenho 1 hérnia. Não quer dizer que tu é obesa, tem mais dor que eu sou mais magro, entendeu? Assim, por isso que ela não é tão simples tratar. E como eu pego muitos pacientes, né, que já sofreram cirurgias de coluna, né, com alguns comigo, alguns com outros colegas também, e tu vê o exame tá bonito, tá bem feito, não tem porquê, né? Mas eu tenho dor, mas não sei o quê, entendeu? Então, por isso que é assim, hoje, a minha conduta cirúrgica, vamos dizer assim, eu deixo sempre para um último passo uma cirurgia. O último passo. Porque, infelizmente, na minha área, na área da barba, na nossa área da ciência humana, infelizmente, é uma ciência que a gente nunca pode dar garantia de nada. Não é exata. Não é exata. Entendeu? Então, assim, por isso que... E cada corpo responde de uma forma diferente. E tem hábitos diferentes, enfim. Isso. E a dor não é simples. Não é um estímulo da periferia e que tu sentiu a dor e isso passou. Não, é algo muito complexo. A dor é uma experiência, então já é uma resposta do cérebro. É isso aí. Nós não temos... como que eu posso dizer? Que são os nossos receptores, né? A gente não tem neurônios na nossa pele, no nosso corpo, que avisam sobre dor. A gente tem esses neurônios que avisam sobre algo que pode ser nocivo no nosso corpo. O nosso cérebro, depois é que esse estímulo vai até o cérebro, ele é percebido ou não como dor. E depois que esse estímulo chega até o cérebro, ele passa por diversas áreas cerebrais. E é aí que a pessoa experimenta ou não experimenta dor. E quando o Isaac fala sobre exames, né, a gente nunca consegue correlacionar a dor somente vendo um exame de uma pessoa. Por isso que ainda o ser humano, né, o clínico precisa estar atento a como que é o comportamento daquela pessoa perante a dor. Porque tu pode ter 5 hérnias de disco e não sentir nada. Tu pode não ter 1 hérnia de disco e sentir muita dor. E toda dor é real. Não existe dor psicológica. Quando eu falo que a dor quando a dor ela é transmitida ali pelo cérebro, não quer dizer que a dor é psicológica. Não. É que existem mecanismos cerebrais que vão fazer parte da resposta da dor. Olha que... É interessante, né? Por isso que é apaixonante. E dinâmico. E muito instigador, né? Eu imagino que cada paciente é uma surpresa, então, né? Se vocês veem um exame, mas como é que esse cara não tá sentindo dor? Ou como é que ele tá sentindo tanta dor, né? Existe até um trabalho muito legal que eles avaliaram 133 gêmeos univitelinos com ressonância magnética na coluna de todos eles, que eles teriam que ter funções diferentes. Então, só entraria na amostra os gêmeos que, por exemplo, um era contador e o outro era pedreiro, fazendo atividades diferentes.
as alterações na coluna deles, as alterações degenerativas, as discopatias, que são naturais da nossa idade, são naturais de ser encontradas, eram encontradas nos dois igual. Ou seja, aquelas posições ou trabalhos, ergonomias dele não tiveram influência nos exames de imagem desses pacientes. Então, o que existe é uma carga genética para definir essas discopatias e tudo mais, mas não os fatores laborais. Então, quando a gente estuda pessoas iguais, a gente vê que os componentes que geram dor são outros. É isso aí. Então, assim, a carga genética pode Interferir. E a epigenética, né? Que é quando a gente convive com pessoas que sentem dor. Então, a gente já sabe que filhos que crescem num ambiente familiar onde tem pais com dor vão ter mais dor. Sério? Ah, é? Sim. Sim. Nossa. Como chama isso? Fatores epigenéticos. A ambiência muda, né? Muda o jogo. Independente da... Mesmo se eu não Ah, tenho, sim. por exemplo, sei lá... Como assim? Tu vive no meio de pessoas que têm enxaqueca, tu tem uma grande chance de desenvolver também. Nossa, Pelo fato de que- tu estar ali fazendo parte desse ambiente familiar. Núcleo. Isso, então. Neuralgia também te pega muito. Aham. Ah, é? Não, Isso eu não achei. sabia. Nossa, que interessante. Isso é uma novidade pra mim, assim, porque... É. Nossa. Se chama fatores Mas é porque epigenéticos. você acompanha a dor daquela pessoa? Você participa dela todos os dias? É por isso? Ainda não se tem essa explicação, né, de por que essa carga de fator epigenético de ambiência pode interferir na vida dessa criança, no caso, né? Normalmente Mas acaba, né? Os pais, enfim, os filhos. Mas vamos pegar assim uma lógica um pouco assim, né? Se tu vive no meio de pessoas inteligentes, tu tem que ser inteligente. Sim. Se tu vive no meio de pessoas drogaditas, a chance de ser drogadita é grande. Então, por esse aspecto, o ambiente ele molda o ser humano, né? Então, Isso é comum ou é mais raro daí? o quê? Esse fator de proximidade. Não é comum, isso é um senso, na verdade não é um senso, né? É uma observação clínica que não quer dizer que existe. tu vai se tornar crônica, mas Sim. a chance é maior do que, né? Não é causa, né? Sim. É a associação. Isso aí. Isso aí. Essa eu não esperava. Nossa, muito bom. Eu tenho uma pergunta aqui que talvez ela seja um pouco mais Técnica. leve, mas eu acho que as pessoas devem ter muita dúvida também. Se dói, é porque ela tá piorando? Ou não tem relação? Boa pergunta, sabe? Uhum. Eu acho assim, ó, se tu tá piorando a dor, porque geralmente vamos pegar assim uma coisa mais aguda, tá? Não tanto crônica, mais aguda, uma hernia de disco, Uhum. certo? Então, uma hernia de disco extrusa aguda, tu conhece bem, né? Conhece bem, né? O que acontece? Tu cria uma reação inflamatória aguda, isso tende a dar dor e piorar a dor nos primeiros dias e semanas, tá? Ao longo do tempo que talvez tu não trate, né? Por exemplo, tu não faça uma cirurgia ou não faça uma coisa mais invasiva, tu se torna ela crônica e tu faz uma sensitização central. Então é aquele negócio que tipo o cérebro se acostuma com a dor. Entendeu? Sim. Tá. Então às vezes se torna um pouco mais difícil de tratar. Por isso que muitos pacientes, depois que operam, depois de um tempo, o exame tá normal, tá muito bom, mas ainda continua com dor. Ou não melhorou tanto como eu gostaria que tivesse. Entendeu? Então, e essa parte da parte cerebral, assim, a parte do neuroeixo, medula, cérebro, tem que tratar também junto, não só o fato anatômico que tá alterado. A hernia de disco, a artrose, às vezes, ou esse tipo de coisa, né? Isso aí. E você falou antes que a dor crônica, ela vem se manifestando todos os dias, sinto, enfim, pode ser durante uns 3 meses. E quando ela vem assim, de um dia pro outro, intensa, normalmente você aconselha que logo, porque você falou que daqui a pouco, o último recurso que você pode usar daqui a pouco é a cirurgia, né? E se ela vem de uma hora pra outra? É que eu vou dizer o seguinte, depende do lugar, do contexto, tá? Vou pegar assim, agora a parte com o neurocirurgião cabeça, cérebro, tá? Assim, ó, se chega pra mim no consultório um paciente, ó, tinha uma dor de cabeça muito forte, súbita, fotofobia, assim, a luz incomoda na visão, dor na nuca, eu penso uma hemorragia subaracnoide, penso num derrame, entendeu? Primeira coisa que eu penso, né? Agora, assim, eu tô bem, tenho uma dor aguda que vai pra perna direita, aguda, uma hora depois de um esforço, eu penso que uma hérnia de disco extrusa aguda, no primeiro momento, associado ao exame físico, né? Então depende muito, assim, a gravidade ou não
do lugar, do local. Por isso que assim, eu sempre digo que assim, o diabo ele é sábio não é porque é diabo, porque ele é velho, né? Ou seja, uma boa anamnese, uma boa conversa, um bom exame físico, tu mata muita coisa ali. O exame, eu digo que o exame, pra mim, ele é um complemento de uma investigação, né? E eu assim, eu raramente trato o exame. Descubro um tumor, descubro um bom, muda a conversa, mas se não, cara, é uma escadinha, né? Vai do mais simples é mais complicado, né? Então isso aí, né? Doutora, ainda sobre quando o senhor comenta que mesmo após o processo cirúrgico a pessoa ainda pode continuar sentindo dor. Quanto tempo até o cérebro desassociar? Se é assim. Olha, fazer assim, tempo não existe uma regra, né? O ser humano é complexo. Tem gente que fez cirurgia de coluna e continua com dor crônica pro resto da vida. Entendeu? Até 30%, né? Que tem de pessoas que fizeram cirurgia e continuam. Continua com dor. Entendeu? Então, por isso que é uma coisa que não é só tu tratar a imagem da lesão. É todo um contexto. Por isso que envolve o neurocirurgião, o cirurgião de coluna, o ortopedista, junto com uma boa fisioterapeuta, com uma nutricionista daqui a pouco, com um psiquiatra, psicólogo. Entendeu? Então, por isso que é difícil de tratar. Não é... muita coisa que a gente vê no consultório, né? Muito assim... fui em outros médicos, não tem o que fazer, te acostuma com a dor, vai embora. Não tem o que fazer. Mas, cara, isso me deixou tão inconformado com isso. Tão inconformado com isso, cara. Sabe? Então, por isso a gente criou algumas coisas diferentes, umas técnicas diferentes, por isso a gente tá estudando muito. Temos profissionais hoje na região muito capacitados para isso aí hoje, né? Então, acho que não é tão fácil, mas acho que tá vendo uma luz no fim do túnel, assim, sabe? Essa equipe que nós temos hoje na região aqui. Você observa isso na fisioterapia também? Eu ia até complementar isso que o Isaac falou de sensibilização, né? É que nem, por exemplo, uma pessoa ali manteve um estímulo por muito tempo causando dor naquela região. E aí, como eu falei que tem esses sensores que levam essa informação para o cérebro, eles vão fazendo contato com outros ao longo do seu caminho. E tu pode ter substâncias que alimentam essa sensação, ou que diminuem essa sensação. Quando tu tem um estímulo ali o tempo todo presente, dando aquele estímulo de algo nocivo, o teu cérebro ele vai se acostumando com aquela região. Então, quanto mais tempo de dor, mais difícil é de tratar essa dor, porque existe a sensibilização central, ou seja, que aquela área do cérebro, ela tá mais alerta em relação àquela região que sentiu a dor, porque ela já conhece aquela dor. O nosso cérebro tem uma plasticidade, né, que é uma capacidade de se adaptar muito grande. A gente aprende a andar de bicicleta, e a gente aprende a sentir dor também, ao longo do tempo. Então, esses quadros de dor crônica de muito tempo é mais difícil de tratar justamente por esse... Muito difícil de tratar, mais difícil de tratar. É isso aí. É um assunto bem complexo e bem interessante. Mas existe tratamento, né? Existem tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, invasivos, não invasivos, que a gente tem que, de fato, avaliar essa pessoa, entender como é que é o quadro dele e tentar ajudar da melhor maneira possível, né? E eu sempre digo, esses pacientes, eles vêm muito vulneráveis, porque chegam até a gente com calhamaços de exames, né? Um monte de caixa de remédio. E muita gente, assim... passa e diz assim, não, mas a tua dor é psicológica, ou minimizando essa dor. Então, esse paciente, ele vem já com uma carga emocional forte de sofrimento. Então, é importante que ele seja acolhido e seja validado, porque toda dor é real, não existe alguém em sua consciência provocar uma dor, não existe isso, né? O que existe é algum ganho secundário em relação à dor, mas aí é assunto para um outro podcast. É verdade, já ouvi falar sobre isso também. Tem ganhos com a dor. Tem. E quando a gente fala em procedimentos não invasivos, quais são? O tratamento não farmacológico, eu diria que é o do qual eu trabalho, né? Então, o tratamento não farmacológico para dor, a minha abordagem ela é multidimensional, justamente por isso. Eu sempre falo que eu não sou fisioterapeuta. Antes disso, eu sou uma agente de saúde. Eu não vou tratar a dor, eu vou tratar o seu João, eu vou tratar a Dona Maria, e eu vou entender o que está acontecendo com a dor naquela pessoa. Então, a gente precisa, primeiro, ter formas de avaliar essa dor. E não só o número da dor, porque eu sempre digo, eu preciso saber o quanto que essa dor te incomoda, de 0 a 10. Qual é a tua dor? E eu
não posso comparar essa dor com outra pessoa, eu vou comparar a dor dela com ela mesma. Quanto de incapacidade essa dor gera? Então, existe uma escala funcional que a gente usa para poder, né, numerar ali a escala de incapacidade, a escala de sofrimento, e para isso eu uso também questionários que me ajudam a identificar. E a partir disso, a gente pensa em tarefas valiosas que essa pessoa parou de fazer. Então, assim, tu quer ficar sem dor, mas o que tu gostaria de voltar a fazer que tu não faz? Então, é a partir disso que, no meu caso, né, a fisioterapia vai contribuir. Então, eu penso em posturas, porque toda pessoa que tem dor, ela muda o seu comportamento, ela começa a trabalhar de uma forma desadaptativa, a biomecânica dela fica alterada, ela tem medo de movimentos. Então, a gente usa muito uma ferramenta que se chama terapia cognitivo-funcional, que, em primeiro lugar, tu primeiro dá senso, que make sense of pain, que em inglês dá sentido à dor dela, né? Tu explicar pra ela como é que as coisas funcionam, é uma certa educação em dor, para que aquelas coisas façam sentido, quebra de expectativa, tu colocar ela numa posição que ela pensou que poderia ser dolorosa e acaba não sendo, e também exposição gradual ao movimento, aquele movimento que ela tem medo de fazer ou às vezes não faz há muitos anos, a gente tem uma forma de fazer com que essa pessoa volte a ter o corpo funcionando como era antes. Então, existe um formato para isso que se chama exposição gradual. E hábitos de vida, que é muito importante. Então, eu preciso olhar para o sono dessa pessoa. Eu preciso olhar como é que está o nível de atividade física. A gente sabe que o sedentarismo é um fator de risco para a dor, assim como o overuse, né, que o excesso de atividade física também é. Da mesma forma que o sedentarismo, os dois são iguais, o excesso e o sedentarismo. Então, precisamos olhar para esse indivíduo como um todo, para interferir ali e fazer com que ele melhore ao longo do tempo. Doutora, tu pontuou que o excesso também pode ser prejudicial. Quando é considerado excesso? Muito difícil essa pergunta, muito difícil a gente poder responder essa pergunta, né? O que a literatura mostra é que atividades de intensa intensidade, como isso, mas atividade vigorosas. Não é só impacto também. Não, vamos falar em impacto. Vigorosa é quando tu tá fazendo o exercício e tu não consegue falar. Isso é vigoroso. Quando tu faz atividades vigorosas por mais de 2 horas por dia, é considerado um overtraining. E aí tu tem as mesmas chances da dor lombar de um sedentário. Tu perde os efeitos benéficos de uma atividade física, de um exercício físico, e tu passa a sobrecarregar demais articulações, músculos e funções. Então, tudo é um equilíbrio, né? Não é mais nem o de menos. E um mito que a gente pega muito, né? Eu tenho hernia disso, não posso fazer nada. Eu tenho que ficar, por exemplo, uma dor, eu tenho que ficar em repouso. Né? Não, é meio que obrigatório fazer exercício. Né? Então, assim, eu pego muito isso, não posso fazer nada. Vai. Eu jogo futebol, me dói. Bom, joga um pouco menos, então. Entendeu? Eu gosto de corre um pouco menos, segura um pouco. Mas é importante manter sempre em atividade, sempre em movimento. Eu sempre, desde que eu fiz primeiras aulas de ciências, eu nunca me esqueço que a professora falou que a gente tinha, o nosso corpo, ele é uma máquina. Então, ele tem engrenagens. Então, ele precisa ser movimentado. Claro. Aí, tu escolhe a intensidade, né? Se você quer dar muita força, muito impacto, tu vai ter uma resposta, né? Quer dar menos, daqui a pouco ele enferruja, né? Então, tem que tentar manter esse equilíbrio, né? O repouso, ele é indicado para pouquíssimas condições de saúde hoje em dia. Pouquíssimas e por um tempo muito pequeno. A gente quer um corpo em movimento, porque nós não fomos feitos para ficar parados, justamente isso, né? E agora a gente vem vendo, eu sou mãe, né? Então eu me preocupo muito com isso, sedentarismo nas crianças. É muito difícil de encontrar famílias que a criança consiga fazer atividade física diária recomendada, que é 1 hora por dia nas crianças de 6 a 12 anos, né? E o que a gente vê no futuro? Um aumento do índice de dor crônica. Sim. Porque essas crianças, elas vão ter menores taxas de força muscular, de massa muscular. Já tem um estudo comparando as crianças nascidas em 1980 e as crianças nascidas nos anos 2000. E teve uma diferença de perda de massa muscular entre elas de 30%. Nossa. E isso que dos anos 2000 a gente não tinha tanto tablet, né? Não era desse jeito. Mais ativos, né?
Então, no futuro... Rebeca tá de 70, que nem... Sou mais musculoso. Tá bem, tu tá com uma reserva boa aí. Tá bem na fita. A nossa conversa tá muito interessante, mas a gente precisa ir pro nosso primeiro intervalo e a gente já volta. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna?
Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com mais um bloco do programa Saúde em Dia para. Nova Imagem garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marco Seferin, referência em cirurgia de tireoide, cabeça e pescoço. Agende sua consulta, 3011-0909. Lopes, Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beurin Clinic, viva sua beleza por completo. O nosso tema de hoje é dor crônica e junto comigo estamos o neurocirurgião Isaac Bertual e a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Eu queria saber, existe um perfil de pessoa mais vulnerável para ter dor crônica? Ou isso vem se desenvolvendo durante... Porque vocês falaram antes que podia ser um pouco genético, hereditário, né? Podia ser que daqui a pouco com influência, estou convivendo com pessoas. Acho que tem sim. Como a Bárbara falou, nós falamos antes, acho que a parte genética tem um fundo, né? O ambiente que você vive também tem um fundo. A gente vê, assim, pessoas geralmente de baixa escolaridade, com um predomínio maior de ter dor crônica. Tabagistas, também a gente pega muito mais com dor crônica. O que mais? Me veio uma palavra agora, me esqueci agora que eu ia falar mais. Mas esse perfil ali, obesidade, também a gente pega sedentarismo também, né? Mais uma coisa, Bárbara? Mais depressivos. Tem depressão, ansiedade, assim, quadros também cognitivos, né? Alguns com, como a gente falou, ganhos secundários também existe muito. Histórico de trauma na infância. Isso, Então esse é o perfil que a gente mais observa, né? Nível de consultório, de ambulatório, né? De pacientes. E agora eu quero saber uma pergunta de vocês. Há quanto tempo vocês já trabalham com isso? Na profissão de vocês? Bom, eu desde que me formei, né? Mais ou menos, né? São quantos anos? Eu sou neurocirurgião desde 2006, né? Então já são 20 anos já que eu pego pacientes com dor, problema de coluna, principalmente, mais a área de coluna e cabeça, né? Então, 20 anos já que eu pego. E a partir de mais de 2017 que eu fui muito mais a fundo para essa área, né? Então, vendo todo esse movimento de consultório, de ambulatório, eu tenho que dar uma olhada com um olhar mais carinho nesse tipo de paciente. Então, desde 2007 que eu tô mais a fundo na área da dor crônica, da dor aguda, de coluna e crânio, né? E cérebro. E a Bárbara? Eu, 20 anos. 20 anos, sim. Eu sempre... Junto, então, por aí. Tá parecido. 20 anos, né, que eu trabalho. Eu sempre trabalhei com mais foco na área da postura e de movimento, avaliação postural e tudo mais. E eu foquei na área da dor há mais ou menos uns 7 anos. Que aí eu comecei... Que nem eu. Aí eu comecei a focar, aí essas outras áreas da dor, né, e tirando um pouquinho daquele olhar biomecânico, porque bem ou mal, as faculdades, no geral, não formam profissionais com esse olhar de dor, específico de dor. Não existe nenhuma faculdade que tenha uma cadeira sobre dor, não existe. Então a gente sai da faculdade com esse olhar puramente mecânico e que com o tempo tu vai vendo que é muito além disso, né? E aí tu precisa procurar pós e especializações fora Então, nesses 20 anos de profissionalismo de vocês devem ter visto muitos tipos de pessoas, dores diferentes, sim. Coisas que daqui a pouco nem tem como compreender, né? Sim. Muito. E é por isso que também a tecnologia acaba, e o estudo de vocês acaba, né, tendo que ter mais possibilidades para poder orientar e ajudar essas pessoas, né? Porque, Isso aí. Porque imagino que deve ser uma felicidade quando você consegue diminuir a dor de alguém, né? Ou até cessar. Trazer qualidade de vida de volta para o paciente, né? Porque ele convive melhor para si, com a sua família. A gente acha que na nossa profissão, eu e a Bárbara, né, a gente nunca pode prometer resultado. Isso eu não posso prometer que tu vai ficar sem dor nenhuma. Não, isso aí eu estaria mentindo. Mas fazer o máximo que eu posso. Tudo que eu estudei, eu estudo, junto a alguns outros colegas, para te dar maior qualidade de vida.
Olha, eu gostava tanto de dançar com meu marido num baile, não danço por causa da dor. Eu queria pegar meu neto no colo, não pego por causa da dor. E tu poder propiciar isso ali, ou pelo menos... isso é uma gratificação muito grande, né? Uma gratidão, né? Eu Isso que a gente busca, né? Busca... E eu sempre digo que eu sempre penso, quando eu vou atender alguém, se fosse a minha mãe que estivesse recebendo esse tratamento, que profissional que eu gostaria que ela fosse atendida? Aí eu tento dar esse tratamento como se fosse alguém tratando a minha mãe, né? Tipo assim, mãe terapia, porque... Então eu sempre penso assim, eu vou fazer o máximo que eu puder por esse paciente. E eu vou dar meu máximo. Eu preciso que ele dê o máximo dele. E essa adesão... Só eu, não é só a Bárbara. Ele tem que colaborar. Tem que colaborar. Sozinho a gente não faz nada. Porque a dor é dele, ele que se comporta desse jeito. Eu preciso dessa adesão. E a adesão ao paciente também depende um pouco de nós. De como que a gente vai fazer com que as coisas tenham sentido para ele se responsabilizar por isso. Então... eu digo que a gente estuda, se dedica, graças a uma ciência que está em constante mudança. Graças a Deus a gente tem muitas publicações a respeito de dor crônica, né? De 10, 15 anos para cá, teve um boom de publicações de dor, né? Que antes não era tão valorizada, justamente porque... Aumentou a demanda também, né? A IASP também tem um grande papel nisso, trazendo... A IASP é a Instituição Internacional do Estudo da Dor, né? Tem se responsabilizado e tem aumentado muito o número de pessoas que estudam de dor, né? Falando principalmente na minha área de físio, né? Então, é muito legal ver esse movimento de pessoas que se preocupam com a dor do outro. Nesses 20 anos, então, eu queria saber o que vocês notaram de maior diferença e também, se vocês pudessem citar um caso, assim, que é mais tranquilo pra vocês já lidarem, porque vocês já estão mais acostumados, e alguns casos que talvez sejam muito novos pra vocês. Os quadros de dor aguda tendem a ser mais fácil, né? Eu vou falar por mim, depois o Isaac fala dele, porque eu acho que a realidade dele deve ser diferente da minha. Mas quadros de dor aguda, de dor mecânica, em que a gente consegue, numa sessão mesmo, já perceber diferença da dor, do comportamento da dor. Pessoas que não têm comportamentos nocivos em relação à dor, porque hoje em dia a gente consegue até predizer se aquela pessoa vai ter dor crônica no futuro pelo comportamento da dor dela no estágio agudo. Então, se é uma pessoa que vem até mim com muito medo do movimento ou achando que ela se abaixou para pegar um objeto no chão e travou, e ela fez uma inflamação, ela fez uma hérnia de disco e agora acabou com a vida dela, porque ela vai ter muita dor, ela nunca mais vai poder se movimentar, ela fez uma lesão muito grande na coluna e com um quadro também depressivo, às vezes ansioso, pessoa que não se movimenta, começa a ter cinesiofobia, que é o medo do movimento, evitação, um quadro de evitação, de evitar vários movimentos para não sentir aquela dor. Essa pessoa tem mais chances de ter recorrência ou se tornar crônica no futuro. Se vem uma pessoa até mim, tolerante à dor, tá, eu senti aquele travamento, me ajuda aqui porque eu tô com muita dor, mas ela não vem com essa carga, essa carga comportamental importante, é mais fácil e há menos chance dela cronificar e ter outros travamentos iguais no futuro. Então, depende primeiro desse comportamento dessa pessoa e a forma com que a dor se apresenta. Não sei se eu respondi tua pergunta, respondi? Sim. Mais ou menos. Não, eu achei muito interessante o que tu trouxe. Mas eu acho que a gente pode complementar, então, o que é mais tranquilo, mais cotidiano. Tá. E o que é mais exclusivo, assim. Cotidiano eu atendo mais? O que eu atendo mais? Mais dor crônica. Não, mas tipo, travamentos na lombar, nesse sentido. E qual que é uma coisa mais nova, assim, pra ti, sabe? Tipo... Nova para mim agora, que é o estudo em crianças, que eu tô estudando bastante a parte de crianças, que é um grande desafio, né? Entender a dor na criança, o comportamento é diferente. E de mais corriqueiro que eu atendo é dor crônica, principalmente na coluna cervical e na coluna lombar. Primeiro lombar, depois cervical. A cervical tem uma característica importante que ela é mais ligada a cargas de trabalho, tem um componente laboral importante, diferente da lombar que não tem tanto, né? Mas é isso que eu mais atendo no meu dia a dia. Perfeito. Uhum.
Eu vou concordar muito com a Bárbara, mas vou discordar só uma coisinha. Assim, ó, é mais fácil, eu digo que seria menos difícil. Tá. Menos difícil. É melhor. Né? A dor aguda, assim, eu também, o meu tipo de perfil de paciente também é bem parecido com a Bárbara, né? Então é muita dor crônica e muito dor de neuroeixo, de coluna cervical e lombar. O quadro agudo não é tão comum chega, mas não é tão comum, por quê? Porque num quadro agudo ele vai para um pronto-socorro, vai para um postinho, vai para uma UPA, né? Faz uma injeção na bunda ali e vai embora. Né? E na fase aguda, geralmente tu resolve com coisas mais simples. Né? Mas assim, em relação então a parte crônica é a que a gente pega mais. Já foi vários profissionais. Já fiz massagem, fisioterapia, já fiz pilates, quiropraxia, já injeções e ajuda pouco, ajuda um tempo, depois volta. Respondendo a pergunta também, achei assim, eu sou neurocirurgião há 20 anos. Eu sou da época que era o seguinte, tô com dor nas costas, tá, toma esse remédio aqui, faça a injeção, fisioterapia, não adiantou, cirurgia. Era assim, direto, não tinha muita frescura, tá? E vendo ao longo dos anos, a gente viu que muitos pacientes que sofreram de cirurgia não melhoraram. Ou muito pouco, ou não tanto quanto gostaria. Então isso aí tem que ver com a dor, não sei o que. A partir daí, claro, aí eu comecei em 2017 a estudar um pouco mais para essa área, que eu fui estudar, né? E aí muita coisa surgiu que é a parte de bloqueios, né? Que são bloqueios, nada mais são que infiltrações, né? Para tirar a dor, para aliviar a dor, os sintomas. E eu sempre digo que o bloqueio, a infiltração, para mim, ele é um exame. Porque pegando assim na parte lombar, assim, o que são as principais causas de dor lombar, assim, né? Articulações, as facetas articulares juntas, vamos dizer assim, músculos, né? Discos, né? Uma dor discogênica e ligamentos. Então eu tenho uma ideia, numa boa anamnese, num exame físico, eu tenho uma ideia do que possa ser. Tá? Aí faz um exame, dá uma olhada, tá? Nisso, eu, conforme for o caso, ofereço fazer um bloqueio. Né? Então é uma infiltração que eu vou fazer num lugar que eu acho que é ali que é o problema dele. E certo? O que é essa infiltração, esse bloqueio? Aí eu faço... uma infiltração é uma infiltração, né? A gente pega uma agulha, uma seringa com algumas medicações e injeta em tal lugar, sempre guiado por uma imagem, um raio-x. Eu faço muita coisa na hemodinâmica do Bruno Bora, ou por ultrassom. Tu guia, né, e bota no lugar que tu pensa que é o causador da dor. Certo? Okay. Então a gente chama de bloqueio diagnóstico. Porque, por exemplo, assim, tá? Eu pego o paciente tal, tá com dor, tem uma hernia de disco, que se tu fizer exame em todo mundo, a grande maioria das pessoas tem hernia de disco, certo? Opera o cara, a cirurgia é linda, tudo certo, mas tô com dor. Então quer dizer o quê? Que talvez aquela imagem não era o culpado da dor. Aí já mexeu. Claro, eu nunca vou dizer que nunca vou indicar uma cirurgia. Claro que não, né? Então, para mim, o bloqueio diagnóstico que eu faço, e o músculo S faz na região também, para mim foi um marco, um divisor de águas no terminador. Para mim foi. Né? Então, e depois que tu faz um bloqueio, o paciente tive uma melhora, me ajudou, percebi, eu ofereço outros tratamentos me baseando já naquela resposta que eu tive do bloqueio. Coisas hoje minimamente invasivas hoje. Minimamente invasivas hoje. Né? Porque quanto maior a destruição do tecido no ato cirúrgico, a gente pega as artrodeses, que é aquele famoso parafuso de pino na coluna, com os cortes grandes, tu machuca a musculatura, tu machuca ligamento, osso, é muito comum ter dor pós-operatória residual. Aí é mais difícil para mim tratar depois, para a Bárbara tratar depois, né? Então, isso me ajudou muito, essa parte de bloqueios. Para mim, isso meus outros colegas adoram também. E a partir daí a gente monta outra estratégia de tratamento. Né? Depois, né? Com risotomias, radiofrequências, hoje tu tem neuromodulação invasiva, não invasiva, hoje tem um monte de coisa. Né? Então isso ajudou muitos pacientes. E vai ser, sim, e vai ser conforme também o que o paciente vai te relatando, né? Se aquilo melhorou. Quando vê, tu vai, fizemos uma radiofrequência, sei lá, tu vai vendo conforme o paciente vai. É que nem eu falo para os meus pacientes, todos falam a mesma coisa. Eu trato medicina como se fosse uma balança e uma escada. A balança do quê? Do risco-benefício. Sim. E a escada do quê? Do mais simples ao mais complicado. Olha, eu fiz uma fisio, tomei uma injeção, fiz um pilates, tô bem melhor. Bom, vai para casa.
Vem se tiver saudades de mim, senão não precisa nem voltar. Entendeu? Eu falo. Agora, não tá evoluindo, eu sou obrigado a subir os degrauzinhos. Ter novas estratégias. Novas estratégias. E às vezes pode ser com remédios e outras podem ser com outras. Remédios, bloqueios, terapia comportamental, reabilitação. E hoje tu tem uma gama de tratamentos. Porque, que nem a Bárbara falou no início, a dor ela é individualizada. Ela não é o que serve pra mim, não serve pra ti. Pode ter uma irmã gêmea, é diferente. Entendeu? Então, por isso que é difícil tratar a dor. Como tu vê vários pacientes, eu fui no fulano, não adiantou, eu fui no outro, não sei o quê, foi outro me ajudou. A gente ouve muitos pacientes, né? Então, porque é complexo. Não é porque tu trabalha como radialista, repórter, jornalista, tu tem mais dor que eu sou médico. Não é porque tu pesa 200 quilos, tem uma dor que eu peso 50. Por que isso? Então isso que muito me instigava toda essa formação aqui. Por que eu fiz cirurgias assim lindas, mal dizer? Os resultados radiológicos pós-operatórios ficaram bonitos, mas o cara tá com dor ainda. Mas o que eu fiz de errado? Será que eu errei? Será que eu aumentei? Será que eu teve diferente? O cara começa a se questionar essas coisas. Então por isso que o tratamento do paciente ele é individualizado. Principalmente ter tempo, acompanhar o paciente de perto. Tu não é só um exame ambulante, tu não é só um joelho gasto que tá caminhando. Não, é todo um conjunto da obra. Por isso que falei bastante, né? A avaliação acaba se tornando tão importante. A avaliação o tratamento nosso é conjunto, não é só o Isaac que vai resolver, não é só a Bárbara vai resolver. Não. É múltiplos. Entendeu? É múltiplos profissionais. E essa avaliação, essa escuta do paciente, ela é tempo dependente. Porque tu precisa ouvir, né? Tu precisa ouvir o que ele tem para falar, porque a história dele já conta muito sobre o comportamento da dor e sobre esse enfrentamento da dor que ele teve ao longo do tempo. Porque o Isaac mesmo pode até, né, complementar no sentido de assim, se chega um cara completamente em sofrimento psicológico, depressivo, ansioso, será que vale a pena operar esse cara? Ou se de repente ele tem que ir para algum outro colega avaliar e tentar identificar algum outro tratamento, né? Então, tratamento interdisciplinar faz toda a diferença nesse quadro, né? E a físio também, a físio mudou muito, porque aquela coisa, né, de fazer diversas sessões de fisioterapia, 50, 60, isso é inadmissível. A pessoa tem que sair com uma diminuição da dor na terceira sessão, de cara, no máximo terceira sessão. E não existe isso, fazer diversas sessões a vida inteira e achar que é isso. Não, a fisioterapia, dentro do contexto da dor, tu tem que transformar essa pessoa numa pessoa ativa, responsabilizada pela sua própria saúde e não dependente da fisioterapia. É o contrário, tu não quer que essa pessoa dependa de ti, tu quer que ela seja responsável pela sua própria saúde, né? E para isso tem que ter um tratamento adequado, né? Dar mão para essa pessoa e dizer, não, eu vou te ajudar no processo de recuperação. Confiar em ti para que tu consiga fazer o teu papel também, né? Doutor Isaac, antes quando você comentou dos bloqueios, como após esse procedimento de infiltração, como que funciona a vida da pessoa? Ela volta para o cotidiano de forma mais breve ou tem alguns cuidados que ela deve seguir? A gente assim preconiza, pelo menos nos 2 primeiros dias, dar uma segurada no trabalho, né? Principalmente se for mais pesado, mas senão depois dá normal. Já vai para casa no mesmo dia? Mesmo dia. 2 horas depois tá em casa. Ah, bem tranquilo então. Sim. Antes tu comentou também que tu estava estudando bastante agora crianças também. Como que a dor da criança diferencia do adulto? Primeiro que as crianças não são muito valorizadas, né? A dor da criança não é muito valorizada. Sempre se diz, não vai nada, vai passar. Mãe. Que daqui a pouco, porque o que acontece muito, a criança se distrai muito fácil. Aí ela vai caminhar, vai correr, ela esquece da dor. Porque a gente também funciona desse jeito. Isso é verdade. A gente também. Só que a diferença é que ele se expõe mais a isso, né? Então, a dor na criança, ela tem que ser valorizada quando ela acontece de maneira súbita, quando ela não teve algum trauma e ficar sempre atento a sinais, por exemplo, como perda de força, dificuldade, por exemplo, de caminhar, ou diminuições de sensibilidade, alterações mictórias, por exemplo, soltar o xixi, já é uma criança que já tinha controle esfinteriano né? Então tem alguns sinais de alerta. E assim, existe sim a dor do crescimento, ela é real, mas nem toda dor é a dor do crescimento na criança. Ela costuma dar
Em qual período, qual fase da infância? Não existe Não um existe. período específico. A partir dos 8 anos é mais comum de acontecer, mas 18 a 12 é meio que parecido, Eu já ouvi né? falar várias vezes de algumas mães se queixando, né, da dor do crescimento. Então é real isso? É real, sim, porque o músculo nem sempre acompanha o crescimento ósseo. Aí o então músculo é começa assim. a ter aquele estiramento. E lembra dos sensores que eu falei que mandam a sensação de algo nocivo pro cérebro? Tem sensores no teu músculo, de que se tu mantiver, por exemplo, o dedo o tempo todo assim durante um certo tempo, ele vai avisar. Solta porque Tá vai doendo. lesionar, vai Sim. lesionar. Sim. E aí tu solta. Lesionou? Não. Tu só estirou além da conta e ele avisou o teu cérebro que tinha algo errado. Então, o músculo, às vezes, ele leva mais tempo para se adaptar àquele comprimento ósseo que tá acontecendo ali naquela região. Uma coisa que tu falou também, Bárbara, acho que tem que falar melhor assim, também, é a parte dos red flags que a gente chama. São sinais vermelhos, né? Quando é que o cara, que é paciente, tem que se preocupar, vamos dizer, opa, deve ter uma coisa um pouco mais séria, que a gente pega às vezes seguida, assim, por exemplo, dor nas costas associada à febre, por exemplo. Dá pra eu ter que pensar, uma discite, que é uma infecção do disco, peguei uma no consultório hoje, entendeu? Vai num lado, vai para outro. Pacientes mais que são diabéticos, obesos, tem que cuidar com isso. Perda de força. Então, perda de um sinal focal, portanto, tem que abrir o olho. Uma dor lombar, uma dor no neuroeixo, na coluna, só da perda de peso. Daqui a pouco, pensar num câncer, daqui a pouco. Entendeu? Já peguei vários casos nisso. Né? Que mais, por exemplo, assim, é basicamente isso, né? Assim, febre, Dificuldade perda de peso, no banheiro. dificuldade no banheiro. Tem que fazer esforço para Esforço, retenção urinária, né? Então isso é bom sempre ficar de olho, né? Então isso é importante, o pessoal tá ciente, né? É procurar ajuda imediata, né? Isso, pegar logo. Pensar duas médico, vezes. um colega, né? Nossa. Acho que a gente pode fazer mais um intervalo, então, e daí depois a gente continua a nossa conversa. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais. Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende a consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão.
LazerPad, experiência e conexão. LazerPad Sesc, LazerPad Sesc, LazerPad Sesc, pede. LazerPad Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora. novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta na manhã deste sábado com o apoio de Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. Sesc, confira os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Academia com modalidades como musculação e pilates, biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e os atendimentos em odontologia. Instituto Núteus. Tá cansado de perder peso e depois engordar de novo? Chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo feito sob medida para você. Ligue a gente. 3729-8939. Donum Saúde Integrada, saúde preventiva individualizada, medicina de precisão, nutrigenética para cuidar de você como ninguém. O nosso tema de hoje é dor crônica, junto comigo, o neurocirurgião Isaac Bertual e a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Eu queria puxar uma pergunta que eu já trabalhei na saúde, então é um assunto que a gente já estava meio familiarizado, mas que talvez as outras pessoas não saibam, que é o perigo do vício em opioides. Como que isso pode ser prejudicial ao tratamento e também à vida da pessoa? No dia a dia. Isso, no dia a dia. No dia a dia. É que assim, né? Não só opioide, né? Não só opioide, né? Mas o opioide é um dos principais, assim, de complicadores, por quê? Porque ele atua no sistema nervoso central, né? Então, o opioide vem de morfina, vem do ópio, né? Então, que são drogas aditas, né? A gente pega muito paciente, né, no consultório que vem de outros colegas que já vem usando opioides mais fracos, moderados, alguns até fortes, né? Tanto que nos Estados Unidos hoje, tu tratar um paciente com dor lombar crônica com opioide é meio que complicado, né? Porque tinha muito a época do fentanil. Teve a crise, né? A crise do fentanil, dos opioides, do oxicodona, que era muito comum. Mas pelo que eu entendi, como eles usavam de maneira diferente para se viciar, mas assim, conseguir essa medicação era muito mais fácil. Então é complicado. Só que assim, às vezes um paciente urrando de dor, morrendo de dor, às vezes tu não administrar um opioide, às vezes é difícil para nós médicos. Entendeu? A gente fica às vezes uma sinuca de bico às vezes para tratar isso aí. Mas é que quem eu vejo, né? Assim, o tratamento ele é individualizado. Também que tu não é só a medicação. A medicação é um dente numa engrenagem, eu digo. É a medicação, é a reabilitação, é um bloqueio, daqui a pouco, se é uma dor mais aguda, antecipa, faz um bloqueio, né? Uma terapia cognitivo-comportamental. Isso para ajudar a tu depender menos da medicação, né? E usar o opioide, assim, em casos muito refratários. Só que muitas vezes, assim, até um tema que eu queria falar com vocês também no meio,
é que hoje, assim, a gama de tratamentos para dor, existem vários tipos hoje. Né, do que era quando eu comecei, e cada vez vai ser mais, né, mais intenso. Mas assim, o problema é o acesso das pessoas a ter esse tipo de tratamento. Esse é o problema. Entendeu? Aquele paciente, sim, hoje, fazer uma radiofrequência, uma risotomia, fazer uma neuromodulação, fazer uma reabilitação bem feita, isso aí, infelizmente, envolve custos. Muitas vezes o Sistema Único de Saúde não propicia, alguns planos também não propiciam, a gente fica de mão amarrada. Muitas vezes a gente tem o que oferecer, mas a gente não consegue oferecer o melhor às vezes, porque nos limitam o dinheiro, o preço. Sim. Né? Então isso nos complica muito. Então a gente usa o que a gente às vezes consegue usar, né? Mas às vezes talvez não seja o mais ideal. Por quê? Porque às vezes a gente envolve impacto financeiro das famílias. Sim. E do sistema de saúde, sistema né? de saúde, plano de saúde, sistema público. Então digo assim, uma doença, é um problema de saúde pública, vamos dizer assim. Dor crônica. Por quê? Porque o cara tem dor crônica, já não vai trabalhar, já se encosta na perícia, já o INSS, aí o funcionário, lá o empregador, aí não sei o que, aí vai pro médico e volta pra perícia, e volta por não sei o que, aí não desencosta, trabalha 2 dias, tem que voltar. Então assim, esse ciclo que a gente pega, eu pego muito no consultório, isso no ambulatório, a Bárbara também, outros colegas também, tu quebrar esse tipo de ciclo é muito difícil. Sem aporte, né? Sem aporte. Né? Sem aporte é difícil. Então, por isso que eu acho que a dor crônica, no meu caso, dor de coluna, que eu mais pego, dor de cabeça também, assim, dor coluna crônica é uma doença, é um problema de saúde pública. Não é só uma hérnia de disco, é uma coisa que tem que tratar, daqui a pouco ter uma política pública para tu pegar esse tipo de paciente. Porque o impacto financeiro, eu estava lendo um artigo esse tempo atrás, acho que não tem dados brasileiros, né? Mas dados americanos, isso impacta a dor lombar crônica nos Estados Unidos em torno de 500 bilhões por ano. 80% dos países. Entendeu? Eles têm a maior causa de capacidade no trabalho, é a dor lombar. Dor crônica do lombar. Então, tem que ter um foco daqui a pouco mais... Então, é real, é um problema crônico, de fato, do mundo, e que precisa... Não é só Brasil, do mundo. Porque isso afeta a família, afeta o paciente, afeta a empresa que ele trabalha. A empresa trabalha. É que a dor crônica acaba sendo deixada um pouquinho de lado, porque o desfecho não é morte. Também. Então, é verdade. Então, nas políticas públicas acabam dando prioridade a isso, principalmente em países de baixa renda como o nosso, né? Média, baixa renda. Então, acaba ficando de lado, né? Mas com certeza deveria ter algo nesse sentido para instituir políticas públicas, porque só coisas simples como educação em dor e atividade física, quando bem elaborado, dá certo em muita gente. Então, se isso fosse de alguma forma mais viabilizado para essas pessoas, seria mais fácil, mas aí, né, a gente esbarra com esse problema de contratação de pessoal qualificado. Porque, como eu falei, eu me formei, eu não tinha noção do mundo da dor. Eu fui fazendo cursos, me especializando ao longo do tempo, e foi aí que a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? O que a gente vê é a ponta do iceberg. O problema está lá embaixo. Vocês comentaram, então, que a dor lombar é que nem a Leila falou, um problema crônico no mundo. Quais são os fatores que podem desencadear ela, então, indo ainda do princípio até chegar no nível mais extremo? Fatores de risco. Isso, fatores de risco. O Isaac até já falou sobre isso, né? Sedentarismo, tabagismo, obesidade, os fatores sociais, né? Genéticos, epigenéticos, o comportamento perante a dor, quadros cognitivos e psicológicos como depressão, ansiedade, dificuldade de dormir, insônia, porque é durante o sono que a gente... também hoje, assim... hábitos alimentares. Hábitos alimentares. Então, eu sempre digo, tu tem uma boa saúde, um nível de atividade, tu tem que fazer o básico bem feito. Eu sempre digo, não é mais uma opção, a gente precisa se responsabilizar um pouco pela nossa saúde, né? E então, tu fazendo isso... Aí tu vai atrás de outras terapias, digamos assim, mas o principal fator de risco para dor lombar, e a recorrência, né, o fato de tu ter dor em algum momento da vida, tu tem mais chances de ter no futuro.
Eu tenho outra questão, que talvez seja mais pro Dr. Isaac, não sei, vamos ver. A gente conversa, às vezes sai com os amigos, enfim. Aproveitando, né? Minha mãe tá com... Isso aí. Aproveitando o podcast. Minha mãe, minha tia, Vocês comentaram que bem comum cada vez dores lombares, né? Sim. Mas o que eu tenho acompanhado muito também, que as pessoas têm se queixado mais, é de dor de cabeça, de enxaqueca. E hoje existem, imagino, sintomas de cada pessoa diferente. Gatilhos podem ser diferentes para cada um, né? Hoje, tem já algum tratamento que é mais eficaz para enxaqueca? Porque eu vejo pessoas sofrendo muito, e dias, assim, e às vezes não para, não cessa, né? A dor é crônica. Eu vou te dizer o seguinte, né? Assim, medicina é sempre a balança e a escada, né? E eu digo que medicina é um tripé também. O que é o tripé? A tua queixa, teus sintomas, os exames e a resposta a tratamentos. Então, assim, focando mais na enxaqueca, tá? Porque dor de cabeça, existem vários tipos de dor de cabeça. Cervicogênica, tumoral, enxaqueca, tensional, bom, N tipos, né? Então, assim, enxaqueca, mais comum que mulheres, mais comum que homens. Infância para adolescência pode começar, o início da fase adulta. Muita relação com a parte hormonal da mulher, ciclo menstrual, esse tipo de coisa impacta. O peso também impacta. Então são alguns fatores em que a gente observa. História familiar, importante também, tudo mais. Então o tratamento, de novo, a gente começa sempre com coisas mais simples. Analgésicos comum, aí depois tem derivados de ergot, tem os triptanos, tem tratamentos preventivos, que a gente usa muito topiramato, valproato, gabapentina, bom, vários tratamentos, né, neuromodulatórios. A partir do momento que, isso baseando só na enxaqueca, tá? Em que tu percebe que não tá dando aquela resposta, ou tá tendo uma recidiva, ou tá resistente ao tratamento, começa a partir de coisas mais invasivas. O que seria mais invasivo daqui a pouco? Hoje tu tem... Claro, tudo depende de um exame físico, de uma conversa. Criação de toxina botulínica. Alguns casos, sim. Alguns casos, por exemplo... Mas nesse caso do Botox, aplica onde? Como funciona? Vocês estão curiosos, né? Então... Com certeza o ouvinte também. Já aproveita o Botox e coloca do consultório. Mas daí coloca em outros lugares também o Botox, tudo, né? A enxaqueca é uma cefaleia vascular. Né? Então, a hiperreatividade das artérias, que tem uma sensibilidade maior e dá dor, tá? Então, geralmente tu faz aonde? Em pontos de tensão maior, tipo assim, temporal, bifrontal, esse tipo de coisa. Porque quando tem enxaqueca, tu sente mais, né? Isso, nessa região, né? Então, hoje também tá em voga a neuromodulação não invasiva, TDCS, o TMS, que a Bárbara também pode comentar alguma coisa depois. E também, hoje está vindo trabalhos de embolização da artéria meningea média. Tá? Que, isso é uma coisa traduzindo... mais invasiva. Então, assim, a gente faz um cateterismo. Tá aí, essa formação eu tenho. A gente pega um catéterzinho bem fininho, bota nessas artérias da meningea média. A meningea média é uma artéria que irriga a meninge do cérebro. E tu emboliza. Bota tipo uma colinha para fechar elas. Então, aí tu impede muito a pulsação dessa artéria, né? Então tá vindo, mas assim, casos muito refratários. Muito refratários. Então hoje, assim, a terapia é muito assim, eu não precisei fazer esse tipo de cirurgia, de procedimento. A gente fica muito na parte do Botox, de bloqueios, a neuromodulação tá vindo muito agora, a gente tá fazendo também. Então assim, são esses tipos de tratamentos que a gente tenta, mas tudo é aquela coisa individualizada. O que serve pra mim, talvez pra ti não sirva, né? Então... Eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que é de muita gente, tá? Isso acontece bastante. Por que tu não fazer esse procedimento que tu falou agora, que é cateterismo? Isso. Por que tu não vai direto e faz o cateterismo e tu precisa passar por essa escada? Muito boa. Porque aí eu vou dizer assim, eu acho que é muito, de novo, do risco-benefício, tá? Um cateterismo, o que é o cateterismo? Eu pego uma artéria, uma artéria grossa, geralmente da perna, que é a artéria femoral. Eu boto um cano grosso ali dentro e vou subindo, pego o catéter, passo pelas carótidas,
vou na artéria carótida externa, cateterizo a artéria e vou subindo. Então, assim, quais são os riscos de um cateterismo, às vezes? Um sangramento excessivo, artérias calibrosas. Eu, graças a Deus, nunca tive na minha frente, mas na residência eu já perdi paciente por hemorragia. Nossa. Isso há 20 anos atrás. Entendeu? Dissecção de artéria. Tu lesionar uma artéria, pode fazer um AVC isquêmico na tua frente. Por exemplo, uma embolização, daqui a pouco o material te dissolve, vai para uma artéria normal, daqui a pouco dá algum problema. Então, por isso que eu sempre digo, risco-benefício. Eu tenho enxaqueca há 1 ano, eu nunca vou te indicar isso aí. Muito difícil, muito raro, né? Agora, assim, eu tenho isso há 40 anos, eu só não tomei veneno, o resto fiz de tudo na minha vida, bom, então vamos fazer então. Porque eu não preciso fazer nada. Sim. Então, por quê? Porque não é uma doença que, graças a Deus, ninguém morre. Não é um tumor, não é um aneurisma, não é uma coisa que o cara meio que tem que, né? Então, por isso que eu sempre faço a minha escadinha sempre. Mas salvo exceções que eu mudo um pouco a conduta, entendeu? Então, por isso que eu não indico de largada ou muito precocemente. Porque isso acontece em algumas pessoas, né? Que dizem assim, não, mas por que ele já não me faz a cirurgia? Se eu tô aqui com dor, não sei o quê. Justamente por isso, Por isso que eu mesmo. quero que fique claro, porque tem muita gente com essa crença de que porque é que nem exame, por que ele já não me deu todos os exames que eu tinha que fazer? Porque talvez não tenha sido É bom ter tocado no assunto, né? Porque assim, eu, por exemplo, que pego muitos pacientes sofrendo cirurgia de coluna. Alguns meus, alguns de outros colegas, é normal, né? E tem uns que de novo, exame depois pós-operatório. Tá bonito, tá tudo certinho, nada muito de alterado, tá tudo certo. Mas eu tô morrendo de dor ainda. Faço o que depois? O que vocês me sugerem? Aí tu começa a partir para coisas mais, assim, invasivas. Mais que uma cirurgia, não. Tipo assim, hoje a gente fala muito da neuromodulação, tá? Que é o quê? Que é tu meio que enganar o cérebro da dor. Então, na parte da neuromodulação invasiva, a gente tem muito o implante de neuroestimulador medular. Que é tipo, para vocês entenderem, assim, um marca-passo que a gente bota na medula, para entender mais ou menos, né? Que isso tu diminui, ou tu impede, ou tu alivia a ida do impulso nervoso da dor, da coluna, no caso da coluna, para o cérebro. Então, tu meio que tu engana ele. É milagroso? Não é milagroso. Eu já devo ter botado na região uns 30 pacientes já. Né? Eu digo assim que a grande maioria teve uma melhora. Teve uma melhora. Agora, 100%, acho que peguei um e outro. Tô bem melhor, mas eu tenho dor. Tem uns que eu não dou nada. Entendeu? Então, por quê? Porque, de novo, a gente não tem que tratar só um exame. Só um exame. O exame, ele é um complemento de um tratamento, de uma investigação. Não melhor que o neuroestimulador. Alguns casos, tipo, botar bomba de morfina. Vocês já ouviram falar disso? Não, bomba. Bomba de morfina. Bomba de morfina é um aparelho que é tipo um marca-passo, mas é o tamanho um pouco maior. E a gente bota um catéter, essa bomba, dentro onde fica a medula. Ele libera morfina ali dentro. É com uma anestesia raquidiana, que a gente chama, né? Que a bomba vai liberando pouquinho por vez. Claro que esse caso é um caso altamente selecionado, altamente refratário, muitos tratamentos, né? Pra gente ter uma ideia, 1 miligrama de morfina ali equivale a 100 miligramas de comprimido. Então, 1 miligrama equivale a 10 comprimidos de 10 miligramas de morfina tocar tomando uma tacada só. Então, ele tem uma potência muito alta com uma dose muito baixa. Então, aquele cara que tem que tomar morfina toda hora, na veia, no pronto-socorro, comprimido, tá sempre tomando. Às vezes até tu conseguir uma receita é difícil, né? Então, esse caso, a gente pode pensar na bomba de morfina. Mas, assim, hoje que eu tenho que estudar mais, mas assim, é o último passo que eu tenho conhecimento hoje para uma dor. Pode botar morfina, pode botar fentanil, pode botar outras medicações junto ali também. Mas, assim, e tem casos que eu tive que fazer isso. Por exemplo. Casos difíceis. E aí, esses casos que eu tenho colocado, que eu tive que botar esse tipo de procedimento, esses casos que a dor já tomou conta do paciente, né? Depressivo, 500 antidepressivos, família, é complicado, é muito complicado. E alguns que eu coloquei ajudou, mas também não ajudou tanto. Aí é bom, aí
É complicado, é difícil. Justamente por isso, porque a dor é muito complexa, né? Muito e ela complexa. é uma resposta do cérebro. É isso aí. Então, existe uma coisa que se chama tolerância à dor também, né? Que se a gente comparar, por exemplo, atletas de alto nível, eles têm uma tolerância à dor que é diferente de pessoas que não praticam atividade física. O limiar de dor é até parecido entre todo mundo, mas a tolerância, a forma com que essas pessoas têm de encorajamento frente a dores é diferente. E isso muda o produto final, né? Que são os comportamentos dolorosos, que é outra coisa. Que é o que tu faz com essa dor. Bom, porque daí tu pode, né? A partir desse comportamento doloroso, tu entrar em repouso, tu evitar atividades do teu dia a dia, tu para de trabalhar. Tu não tem um enfrentamento dessa dor. Porque isso vai fazer toda a diferença no futuro. Porque, afinal de contas, a dor é uma resposta. Então, às vezes, tu coloca ali algum implante ou coisa assim, que são os estímulos mais periféricos, mas lá o processamento da dor continua ativo, né? Aquela sensibilização continua ativa ali. Tanto é que tem muitas pessoas que têm dor crônica, que têm algo que se chama alodínia, que são estímulos que não são para ser nocivos no nosso corpo, são percebidos no cérebro como dor. Então, pessoa que diz assim, o ar-condicionado, quando encosta em mim, o ar frio, eu sinto dor. Não é um estímulo nocivo, mas o teu cérebro interpreta como dor. Porque lá na medula... Assim, da dor. Eu já tive pacientes dizendo assim, que a calça incomoda, dores no quadril, não conseguem colocar a calça ou cinto porque tem dor. É um estímulo não nocivo percebido como dor. Porque também na medula acontece um enraizamento das fibras de dor e que vão tomando conta de outras áreas ali, a nível de medula e de cérebro. E aí essa pessoa começa a sentir dores em coisas que não seriam doloridas. E deixa eu te perguntar uma coisa, a dor crônica, ela pode começar com o tempo, com uma intensidade, e com o tempo pode, então, piorar. Tu pode sentir mais ou menos. Pode. Isso é comum ou é mais difícil? É mais difícil, né? Eu, assim, quando tem uma dor crônica e ela muda o padrão, eu sempre tenho que abrir o olho. Então, eu vou dizer um caso, vários casos já peguei. Dor de cabeça. Tá? Enxaqueca, por ela tem dor de cabeça há 30 anos. A enxaqueca, ela é interessante, que ela é assim, com os anos que passam, né? É muito comum ficar mais forte, mais frequente. Eu tomava um Anador me aliviar, agora tenho que tomar 10 para me ajudar alguma coisa. Isso é normal acontecer. A resistência aos tratamentos. O que não é normal, mudar o padrão. Ou seja, qual geralmente o padrão da enxaqueca? Aquela dor começa devagarinho, vai pulsando, vai ficando cada vez mais forte, né? Esse é o padrão normal. Às vezes eu pego no consultório assim, minha dor era assim, só que faz um mês e meio que eu tenho uma dor muito forte, uma hora para outra, uma pressão, um choque, não era assim. Então, sempre abrir o olho. Então pede um exame, ou manda para alguém, para um neuro, manda para algum colega, alguma coisa assim, porque não é comum mudar o padrão. Eu sempre tive dor nas costas, agora tô indo pra perna. Não era assim. Então daqui a pouco fez uma hernia estrúsica, pegando o ramo ciático, ou entendeu? Então, quando há mudança, quando há um surgimento de um sintoma diferente, tem que pensar coisas diferentes. Sim, porque nada impede uma pessoa de dor crônica, por exemplo, uma pessoa com fibromialgia, torcer o pé e ter uma dor no pé. Isso. Né? Uma hernia de disco, uma hernia de disco. cervical, calor, sei lá. Isso é verdade, porque às vezes tu pega muito, fui no 1, isso é da fibromialgia. No outro, isso é fibromialgia. Daqui a pouco o cara tem cárie no dente, é fibromialgia. Fibromialgia. O cara tem piolho, é fibromialgia. É fibromialgia. Entendeu? É isso aí, mas é um assunto muito interessante, né? A dor é complexa, né? Assim, muda muito a qualidade de vida das pessoas, né? O dia a dia dela. É uma pessoa que daqui a pouco está sempre meio ansiosa ou então está sempre incomodada, né? Sim. Então, se a gente tem colegas ou familiares, a gente acaba percebendo isso, né? Que isso faz diferença, sim. Então, ajudar a esclarecer isso ou daqui a pouco mudar hábitos de vida, identificar, talvez, se a gente conseguir os gatilhos, né, disso, né, e a gente está cada vez, assim, numa vida mais corrida, mais cobrança, mais comparação, menos leitura, ou mais exposição a isso, ou mais exposição àquilo. O estresse, eu imagino que possa desencadear. Contribui bastante. Contribui. E em qualquer idade também, tanto crianças também. Né? Sexo. A gente vê muito o comportamento das pessoas, comportamento da dor, né? Então, eu já tive pacientes, assim,
que tem dor o ano inteiro. Aí eles vão tirar férias e a dor some. Que componente pode ser esse? Qual é o gatilho para a dor dele? Será que é um trabalho? Que ele tá muito infeliz no trabalho? Então, saber a forma com que essa dor se comporta diz muito sobre que tipo de dor que ele... Uma coisa também, eu te pergunto assim, a vitimização, né? Uhum. Quando eu tenho dor, meus familiares estão perto de mim, meu marido dá mais atenção pra mim. Isso. Entendeu? Que são mais os ganhos. Os ganhos secundários, né? Uhum. Entendeu? Então isso sabe, melhora uma coisa, piora a outra. O joelho tá bem, agora foi pra coluna. A coluna vai para o cotovelo, do cotovelo pra cabeça, depois desce pra coluna, depois volta pra não sei o quê. Sabe, o cara tá sempre, entendeu? Então, muito ganho secundário, muitas vezes é difícil de tu tratar, administrar. Né? E tem bastante, né? Muita gente. Então esses comportamentos, né, tu falou do estresse, tem muita gente, assim, e aí e tem gente que é o contrário. Eu fui pras férias e piorei. É verdade. Porque, dormi numa cama diferente, saí da minha rotina, antes eu fazia atividade todos os dias, nas férias não consegui fazer. Ou fiquei no ócio, comecei a prestar mais atenção. Isso tudo contribui. É bastante engraçado isso, né? Tipo, como pode? Isso também vem do autoconhecimento, né? Tu entender o que é um gatilho pra dor. Qual é o teu gatilho pra dor? Quando que ela tá acontecendo? Tu fazer um levantamento. Existe um livro que eu indico pros meus pacientes de dor crônica que se chama Diário da Dor. E aí tu vai anotando e a gente vai descobrindo junto como é que ela se comporta, quais são os gatilhos, como é que a gente pode manejar esses sintomas, os sinais, pra que ela cause menos sofrimento ao longo do dia. Mas é importante tu te conhecer antes de qualquer coisa. Eu não tenho como te conhecer se tu não te conhece. Então, esse diário me ajuda bastante. Além dos questionários que eu indico, né? Eu dou esse diário e a pessoa vai escrevendo e a gente coloca metas ali a ser cumpridas pra facilitar né? Porque é mais difícil essa pessoa ter noção, até por causa da dificuldade de concentração, às vezes. E de concentração e memória. Pela falta de sono. E aí vai anotando nesse diário e ao longo do tempo a gente vai fazendo análise junto a respeito disso. Eu confesso que eu já fiz esse mesmo método na terapia para ver algumas coisas que engatilhavam alguns comportamentos, mas nunca tinha associado isso para dores pra também. dor. Mas faz bastante sentido, porque na rotina às vezes vai passando tudo e tu não guarda, né? Então tem resultados positivos para o comportamento. Sim, e o mais importante é a pessoa enxergar. Não sou nem eu. A pessoa começa a notar A pessoa percebe. Eu sempre traço uma linha, principalmente quando a pessoa diz assim, hoje aconteceu, inclusive. Um amigo meu me disse, eu percebo que quando eu corrijo a minha postura, eu melhoro minha dor. Eu melhorei minha dor. Só que ele perdeu 30 quilos, ele era sedentário e começou a fazer atividade física todos os dias, mudou completamente hábitos de vida. Eu falei, será que não é porque tu mudou os hábitos de vida? Do que a tua correção postural? Porque não existe correlação de dor com postura. Isso é uma coisa que já caiu por terra. Eu achei que tinha a ver. Não. Inclusive, tem um estudo muito grande de 10 anos, pegando adolescentes com 14 anos, pessoas que tinham a postura desleixada, que é, né, mais curvada, relaxados, e adolescentes com a postura ereta, né? E se acompanhou esses adolescentes durante os 10 anos, e lá com 24 anos se avaliou de novo em relação à dor. Os adolescentes que tinham a postura mais relaxada tinham menos dor do que os adolescentes que ficavam hipervigilantes, que a gente chama, que é corrigindo a postura o tempo todo. Existe uma explicação fisiológica, que é a quantidade de contração muscular mantida que essas pessoas ficam durante o dia inteiro. Porque tu ficar o tempo todo assim, tu tá mantendo os eretores espinhais contraídos o tempo todo. Que nem eu pegar meu bíceps e ficar assim, né? o tempo todo, mantém contração o dia inteiro. Então existe esse excesso aí de sobrecarga muscular e também os fatores comportamentais, porque postura é comportamento. A gente percebe até fatores psicológicos ligados à postura de uma pessoa que chega mais, né, intrusiva, mais fechada. E os adolescentes mais relaxados,
eram mais tranquilos, mais relaxados do que aquele que se mantinha numa postura ereta. Além, então, do componente muscular, tem esse componente psicológico aliado à dor, né? Como a gente falou, que a dor é multidimensional, então isso tem que se levar em consideração. Então, o que a gente sabe hoje é que as posturas mantidas, qualquer postura, seja ela ereta ou curvada, se tu manter por mais do que 2 horas seguidas, tu já começa a ter adaptações musculares para aquela posição. Então, a gente sempre diz que a melhor postura é a próxima. Tu sair da postura, tu se movimentar de tempo em tempo. Se tu é uma pessoa que tem um trabalho sentado, tu no mínimo tem que fazer atividade física todos os dias. E também sair dessa posição ao longo do dia, fazer alguns alongamentos, 2, 3 minutos. Eu sempre digo, não deixa a água do teu lado para tu levantar e ter que pegar a água. Alguns comportamentos... Eu deixo no consultório, vou tirar do lugar. Vou tirar de lá, então, botar lá. Se tu já se movimenta o suficiente ao longo do tempo, não precisa. Mas se tu é uma pessoa que não consegue levantar, é uma estratégia para tu lembrar e fazer, né? Então, essa coisa da postura... E olha que eu estudei postura durante a maior parte da minha vida acadêmica. Fiz mestrado em Ciências do Movimento Humano, avaliei mais de 800 crianças. E a gente vê que tem mudado a postura da coluna ao longo do tempo, tanto que no meu mestrado foi uma dificuldade encontrar gente com hipercifose. Que é o que, doutor? Que é a pessoa ficar mais curvada, assim, né? Mais difícil. Mas o Shorman, né? Tem uns que tem, né? Daí tem a deformidade, né? Mas, então, a gente tá vendo uma mudança postural de pessoas com a coluna mais reta até. Pode ser que seja uma evolução, não sei. Mas não existe correlação de postura com dor. O que existe é posições mantidas por longos períodos, sim, geram alterações mecânicas na coluna. Uhum. Você comentou dos alongamentos, eles são importantes, então? Nem para todo mundo alongamento é indicado, né? Eu já tive pacientes que vêm com a coluna travada, por exemplo, eu não indico alongamento, principalmente quando é uma dor de ciático, por exemplo, uma ciatalgia, tu nunca deve fazer alongamento neural, nunca, porque essa pessoa vai piorar. Vai doer. Vai piorar. E a gente acha que é o contrário. Massagem vai piorar. Sim, fazer ponto gatilho nessa pessoa, ela vai piorar, então... As pessoas só procuram uma massagista e... E aí piora. E aí piora. Aí... Isso aí. Aí piora. Piora muito. Então, primeiro, tem que identificar qual que é o mecanismo da dor. Será que é nociceptivo, que pode ser inflamatório, né? Químico? Será que é neuropático? Será que existe uma compressão ali a nível de nervos? Ou será que é nociplástico, que daí seria uma alteração mais a nível de resposta cerebral da dor? Identificar esse mecanismo da dor faz toda a diferença para a gente poder tratar de forma mais assertiva. É isso aí. Muito bom. A gente então vai para o nosso último intervalo. E se você não pegou essa conversa desde o início, ou não vai conseguir nos acompanhar até o final deste conteúdo, os anteriores estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast. Já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beaurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beaurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta.
Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes. Médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser. CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Pede, lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta para o último bloco do programa Saúde em Dia. Junto de Revita Leve, Farmácia e Manipulação. Cuide desse lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento. Recupere movimento, recupere sua vida. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Então, o nosso tema de hoje continua sendo dor crônica. Junto comigo, eu lembro que está o Dr. Isaac Bertuol e a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Vamos começar com uma pergunta bem simples, que gera dúvida. Tem diferença entre lesão e dor? Tem muita diferença entre lesão e dor. Lesão é quando tu extrapola os limites normais do nosso corpo. Por exemplo, o entorse de tornozelo. É uma lesão. Tu teve extravasamento de líquido, tu tem químicas inflamatórias ali naquela região e tu precisa proteger esse membro durante um certo tempo. Tu precisa de repouso, gelo, compressão, tratamento farmacológico e uma série de atitudes protetoras daquele membro. Isso é uma lesão. Quando tu tem dor, a dor é uma resposta do teu cérebro. E tu não necessariamente precisa ter lesão para sentir dor. Tanto é que existe uma categoria de dor, que é a dor nociplástica, que a gente não encontra motivo plausível para aquela dor. Não encontra uma lesão explicável naquele corpo daquela pessoa. Por isso que ela já é considerada uma doença em si. Existe uma desadaptação
que não se tem explicação total ainda em relação a isso, mas que a pessoa continua sentindo dor. A dor, ela é real. E ela desenvolve mecanismos que fazem perpetuar essa dor de uma maneira desadaptativa no corpo dela. Então, a dor, ela é uma resposta do cérebro por algo que foi considerado como lesivo, mas talvez não encontre essa lesão no teu corpo, né? E quando a gente pensa em lesão e dor, se vocês acompanharam em algum momento da vida de vocês nas Olimpíadas, a gente já viu uma atleta olímpica que fez aquela atividade no cavalo, sabe? Não, no cavalo na Olimpíada. Tá. Ela fraturou o tornozelo e ela terminou a competição com o tornozelo fraturado. Ou seja, ela teve uma lesão, mas a lesão não a paralisou por causa da dor. Ela seguiu em frente. Uma pessoa que tem dor crônica não consegue fazer isso. Porque ela não consegue ultrapassar essa barreira. Então, isso é tolerância à dor. Então, dor é uma coisa, lesão é outra. Se tu não teve nenhum trauma, tu não teve uma lesão. Pra sentir dor. A tua dor vem de alguma outra, por algum outro motivo, por algo que o teu cérebro interpretou como dor em algum momento e ele respondeu. E disso vai depender dos teus hábitos de vida e outros fatores que a gente já conversou. Ou seja, os estímulos do teu corpo estão mandando uma resposta pro cérebro e o teu cérebro está dizendo, protege. E quando ele protege, ele pode gerar uma contratura muscular, por exemplo, e tu travar. E tu ficar com dor na coluna. E muita dor. Não é uma dor pequena. Tu pode ter uma dor aguda de coluna gerada por uma contratura muscular, por exemplo. Ah, é? Sim. Uma contratura muscular. Sim. Muitas surpresas hoje. Não, é assim, eu fiquei pensando assim, uma contratura muscular pra gerar uma dor dessas. Sim. Eu tive. Há 2 semanas atrás. Nossa. Fazendo uma atividade física. É mesmo? Na lombar. Fazendo uma atividade física, eu tenho dormido mal. Aí vem o bolo, né? É um conjunto, Dormido mal por mais de uma semana, com alterações hormonais. Percebi mais ansiedade, um momento de vida um pouco mais difícil. Fui fazer um movimento que era habitual meu, com uma carga. Senti na hora aquele travamento. Eu já sabia do que se tratava. Eu trabalho muito com o método Mackenzie, que é o MDT, que é tratamento para dor aguda de coluna, onde tu faz movimentos na direção preferencial da tua coluna e alivia os sintomas, né? E aí eu comecei a fazer os movimentos esperados, fiz terapia manual, comecei a tratar e voltei gradualmente aos meus movimentos. Hoje faz 2 semanas e hoje foi a primeira vez que eu fiz o mesmo movimento que me causou dor com o mesmo peso. Ou seja, sem dor agora. Sem dor, totalmente normal. Então, esse manejo é muito importante na dor, né? Por isso que é importante ter um profissional habilitado para te ajudar. Porque quanto mais efeitos nocebos a gente encontrar ao longo do caminho, pior. Por exemplo, se eu fosse uma pessoa leiga, tivesse travado, ido procurar um profissional. Não, tu deve ter lesionado a coluna, tu fez um movimento errado. Te enche de informações que não tem evidência científica de que aquilo possa ter causado. Se tu não teve perda de força, que são os red flags, né? Não teve perda de força, não tem alteração na sensibilidade, é a dor que tá... Então, fuja desse tipo de profissional. Procure alguém habilitado que possa, de fato, te ajudar nesse processo e que diminua a chance de recorrência no futuro. Isso. Então, tudo isso, má alimentação, um sono ruim, tudo isso pode desencadear para um travamento. Tu pode aumentar essa sensibilização periférica do teu corpo, esses sensores. Imagina que tu tá... como é que funciona o nosso corpo? Imagina que tu tá numa rua que tem carros estacionados do lado e tu tá de carro e tu vai passar no meio. Esses carros... E tu tá com uma música muito alta, passando no meio desses carros. Alguns carros vão tocar o alarme. Ou talvez nenhum. Talvez nenhum carro. Dependendo de como estão os sensores desses carros, muitos vão tocar o alarme. Ou talvez nenhum. O corpo é a mesma coisa. O meu corpo estava mais sensibilizado, mais predisponente a essa sensibilização de algo estranho e mandou essa ativação pro meu cérebro. Como é que eu respondi? Com contratura. Para me proteger.
Olha... Deixa eu te perguntar uma outra coisa, mas a gente já sabe, né, que faz mal, sim. Mas daqui a pouco tu tem uma atividade física normal, faz sempre, e tu abusa um pouquinho o álcool, ele acaba inflamando também. Isso também teu corpo acaba sendo mais sensível, né? Eu imagino, pra atividade física. Sim, o álcool, açúcar não tanto, mas mais o álcool, né? Tu deixa um estado, depende da quantidade também, claro. Né? Mas todos os hábitos de vida são considerados, tu pode ter um corpo mais inflamado, digamos assim, mais propenso a sentir isso. Isso pode acontecer. E o volume de treino também. Quando nós inflamação, né? Então a gente pega muito assim pacientes mais gordinhos, por exemplo. A gordura abdominal, ela é muito propícia a tu fazer um quadro inflamatório, né? Então, por isso que assim, a gente também, por exemplo, a perda de peso, no caso da dor na coluna, dor crônica, ela não é só pela parte estética para diminuir a sobrecarga na coluna. E sim para diminuir esse quadro inflamatório do corpo, para tu poder regenerar, para tu ter menos dor e tudo mais, entendeu? Então, por isso que, assim, a gente tem que tratar peso, é importante tratar. Né? Não é só pela sobrecarga no joelho, de quadril, não. É por causa do quadro metabólico inflamatório que o paciente cria. E que nem o exercício. Muita gente acha que o exercício, porque tu fortaleceu. Tu fortaleceu e melhorou. E a gente vê hoje que é mais pela mudança neural que acontece pelo exercício físico do que propriamente pela alteração mecânica do teu corpo, músculo, articulação. Claro que tem benefícios, obviamente que tem. Mas essas modificações, essa plasticidade cerebral, ela é modificada pelo exercício e tu libera substâncias, opioides, endorfinas, que são as substâncias inibitórias da dor. Ela diminui o volume da dor no teu corpo. Então, quando tu faz exercício físico, tu diminui o volume da dor para qualquer estímulo nocivo que esteja chegando. Antes a Leila comentou que o álcool, então, é um fator prejudicial, né, o excesso. Aí a gente também tinha comentado que... fazer um exercício físico muito forte, repetidas vezes, também pode ser. Existe alguma coisa que as pessoas consideram que seja saudáveis e que é tranquilo, mas pode ser prejudicial? Algum hábito de vida que as pessoas... A correção da postura. Eu posso colocar que muita gente acha que corrigindo a postura vai melhorar ou a pessoa não vai mais sentir mais dor. Não sei. Me ajuda, Isaac. De crenças, assim, de que alguns a pessoa... que as pessoas têm, além desse que tu comentou. Eu acho que a utilização... Eu acho daqui a pouco o repouso, né? Eu não posso fazer mais nada. Eu acho que não deve fazer exercício físico. Entendeu? Deve manter o exercício físico. Só tem que saber conforme a orientação e conforme, assim, o quanto ele consegue fazer também, né? Entendeu? E utilização em muitos de suplementos. Agora a gente vê o pessoal vendendo muito e culpabilizando muito colchão, travesseiro. Isso é... E aí toma magnésio, toma isso, aquilo, e não tem evidência de que isso melhore a dor. Então, eu sempre digo, que é mais fácil, né? É mais fácil tu ir ali. O cara tá ali dizendo que mudou a vida dele quando ele comprou aquele colchão, que mudou completamente a vida dele quando ele começou a tomar magnésio. O colchão tem luz infravermelha, não sei. Sem relevância, então. Porque isso vai voltar pro início da nossa conversa. O que serve pra ti não serve pra mim. Entendeu? A dor é muito complexa. Cada um é cada um. Cada ser humano é ser humano. É muito individualizado. Então, como é que eu vou dizer pra um cara desse, olha, o colchão não serve, mas o meu vizinho usou e tá ótimo. Você que não serve. Isso aí. Entendeu? Mas esse convencimento. É difícil às vezes tu... É difícil? É difícil tu... O convencimento, né? Convencimento. O que tu pode dizer, eu sempre digo, a nossa obrigação é informar. O que tu vai fazer com a informação, eu não sei. Contigo, não existe não existe evidência que a dor seja só causada pelo colchão. É uma série de fatores. O dinheiro é teu. A internet causa muito isso, né? Porque a gente vê muitos especialistas de internet que contam várias coisas. Que hoje o acesso à informação tá muito fácil hoje. Muito fácil. Perigosas, né? De todo lado, a parte boa, a parte ruim, né? Entendeu? Hoje um chat GPT, um Google da vida, hoje ele... Então isso é verdade, assim, porque muitas vezes, assim, pega pacientes que já se pesquisam antes que eu sente, até eu provar o contrário, às vezes, ou confirmar, ou
Cara, é difícil. Já chegam com o diagnóstico. Pronto, eu não preciso fazer mais nada, acabou. Mas ainda que o chat GPT, eu gosto muito de pessoa que usa o chat GPT e não usa o TikTok. Não, é O verdade. problema é que do TikTok, porque os tratamentos passivos, eles vendem mais. O tomar o magnésio, o comprar o colchão, do que eu dizer, tu precisa fazer exercício, meu querido. Vamos fazer exercício. Aí ele vai dizer, não, eu prefiro comprar o colchão. É mais gostoso, sabe? Então, é um trabalho mais educacional. Educacional. É que tudo que é mais prazeroso tem mais vontade de fazer, né? Com certeza. O teu cérebro também, ele gosta de coisas mais simples, né? Tudo que te desafia, tem que gasta um pouco mais de energia, né? Então... E aí, que nem tu falou do TikTok, daí a pessoa faz um vídeo, daí tem vários comentários de outras pessoas falando que deu certo. E assim vai. E assim vai. E eu fico impressionada, principalmente nesses canais de igreja. Porque tem muito canal de igreja hoje, né? E aí, o que acontece? Eles fazem propaganda desses suplementos justamente no intervalo das missas e tal, porque sabem que essa é uma população mais vulnerável. Mais idosa também, talvez. Isso! Mais idosa. Quem que assiste TV hoje? Primeiro. Quem que assiste TV? Segundo, quem que assiste... Canais de missa, né? Quem não pode sair de casa. Quem tá lá com dor, que muitas vezes são Você esquecidos. fica sentado no sofá. Nossa, é isso que eu preciso. Daí bota o número de telefone. Tudo cômodo pra pessoa já procurar. Aí até convencer... Idosos são mais teimosos, né? Sei pela minha conta. Convencer a pessoa de que não funciona assim... São mais vulneráveis, né? Muito. Acaba não pesquisando, né? Mas Eu sempre digo assim, né? Acreditar numa opinião de uma pessoa tudóloga, né? Que sabe de tudo um pouquinho, e num profissional que estudou, que se formou, né? Que teve que fazer muita pesquisa. Então, assim, é muito fácil tu pegar naquilo que é mais confortável, né? E isso a gente tá percebendo cada vez mais, né? Que as pessoas não se informam, né? Não pesquisam, e dá trabalho tu pesquisar. Mas, claro. Porque tu não pode pegar uma opinião a partir da primeira que tu vai ler. Tu tem que melhor pegar várias e aí tirar a tua conclusão. Né? Mesmo assim, tu pode estar errado, né? E também não vai ser em 2, 3 linhas, né? É um processo que exige de tempo, dedicação. Mas essa do colchão aí, quanto você vai comprar o colchão que vem de casa em casa, sabe? O colchão magnético, o colchão da massagem, o colchão, cara, né? E não são baratos. Não são baratos o tal do colchão. Não, e daí tu fica com pena, porque tu vê que a pessoa pagou em 30 vezes o colchão, sabe? Então, qual seria a resposta para isso? A gente poder cada vez mais se observar, né? Cada um sente uma dor diferente. Qualidade de vida é buscar fazer atividade física, cuidar da questão da alimentação, dormir bem. Isso é o básico bem feito. Isso é o básico bem feito. Será que tudo que tem evidências, que é o que a gente sabe que dá certo, né? Se eu digo que tem evidências, é porque muita gente pesquisou a respeito e testou. E testou. Então, assim, tô fazendo o básico bem feito, eu tô fazendo o meu tema de casa, e mesmo assim eu tô com muita dor. Aí a gente pensa em outro, que nem o Isaac falou da escadinha, né? Então ali é a base. É a base. Eu tô fazendo tudo isso. E mesmo assim não tá dando. Então, primeiro fazer esse... né? Colocar a mão na ter consciência, eu acho. Na consciência. Né? Que quero mudar, né? Preciso mudar. Estilo de vida, às vezes tem que perder peso, às vezes. Uma dieta melhor. Consciência. Né, ter qualidade de vida e a partir daí tomar atitudes para melhorar, ter resultado, né? E eu não vou fazer milagre, a Bárbara não vai fazer milagre, o Juliano, que era pra estar aqui também, não vai fazer milagre, ninguém vai fazer milagre. O milagre começa na nossa cabeça. Entendeu? Então, se o paciente, se ele não tomar consciência do que precisa de ajuda ou tem que mudar algumas coisas, não vai ter... Não há santo que resolva o problema do cara, né? E agora a gente tá falando disso, né? Então vocês percebem que há uma dificuldade das pessoas se convencerem quando elas já chegam com um diagnóstico, com um tratamento pronto. Tipo, quando elas estão erradas, há uma dificuldade. Existe dificuldade, sim. Muitas vezes, né? Porque às vezes tu mexer na ferida do paciente, assim, do que ele tem que mudar, às vezes, tu tem que parar um pouco da cervejinha, tu tem que parar um pouco do não sei o que, da carne gorda, tu tem que parar... Cara, às vezes o cara não tá preparado, não quer, ou... Se eu tenho que parar de fumar, se eu tenho que... Cara... É difícil, às vezes, tu sair da zona de conforto pra tu conseguir uma... Que seja para um benefício. Mesmo um benefício. Entendeu? Então, às vezes, eu sempre digo assim que a gente tem que ter, às vezes, um forte impacto emocional pro cara
ter uma mudança de... Aquele cara que você, vamos dizer, fumou um monte de tempo e dá um infarto no cara, fugindo um pouco aqui. Agora eu vou me cuidar. Bom, o cara quase morreu. Precisa levar um choque. Um choque desses, né? Uma segunda chance. Entendeu? Então, por isso que, assim, as pessoas têm que ter consciência, né, da sua situação. Porque, de novo, se a mudança não querer partir da cabeça da gente, não vai ser o Isaac, a Bárbara, o João, a Maria, o Paulo que vai fazer milagre. Entendeu? Então, assim, eu sou dentro de uma engrenagem, a Bárbara também, o Juliano, o médico do posto, o fisioterapeuta, o massagista, sabe o quê? Somos dentro de uma engrenagem. Ainda mais em dor crônica. Mas ainda mais em dor crônica. Qualquer dor crônica, não só a coluna, né? Então, por isso que, assim, olha... E mesmo assim, tudo às vezes não é difícil de melhorar. Então, assim, o cara tem que ter ciência do negócio, cara. Entendeu? Tem que ter. E é isso, né? Cura é diferente de melhora. É isso aí. É muito difícil a gente ver cura em dor crônica. O que a gente considera melhora são 2 pontos percentuais na diminuição da dor e uma maior melhora da incapacidade, da capacidade funcional. Então, é isso aí. por isso que a gente precisa medir capacidade funcional, porque o que acontece bastante? Chega um paciente que, minha dor é 6. Sinto dor 6 o dia inteiro. Aí, a incapacidade dele tá em quase 10. Ele não consegue fazer nada. Aí, o que tu mais quer na tua vida? Eu quero muito poder pegar uma caixa do chão, por exemplo. Eu vou basear todo o meu tratamento fisioterapêutico para que ele consiga fazer a atividade valorosa aquele. Aí ele me diz assim, quando eu vou avaliar, né? Sei lá, fiz 3, 4 sessões, aí eu digo, tá, como é que tá? Minha dor tem 6. Tu já tá levantando caixa de chão? Sim, peguei várias essa semana. Ou seja, a capacidade funcional dele melhorou, a dor ainda não melhorou. Então, a gente trabalha um pouco mais. Mas, às vezes, que a gente vê... Às vezes, não. Muitas vezes no consultório, a gente percebe uma melhora da capacidade funcional e a dor se mantém. E é isso, por isso que a gente tem que fazer métricas. Para que ele enxergue que ele tá tendo um corpo mais funcional ao longo do tempo, apesar da dor dele não ter mudado. Mas ele já consegue pegar o filho no colo. Ele já consegue, né, fazer outras atividades que são valorosas para ele, que antes ele não conseguia. É isso aí. Então, pessoal, a gente tá chegando próximo ao fim do nosso programa. Já? Já. Tá uma boa conversa. Boa conversa. Acho que vale a pena a gente Isso vale a pena. É isso aí, planejar nova conversa. Eu queria saber onde que os nossos ouvintes e telespectadores podem encontrar vocês. Então, eu trabalho no meu consultório que fica localizado ali no bairro São Cristóvão, na Avenida Piraí 300, sala 1109, e o telefone é 51 999678165. Também podem me seguir nas redes sociais, né, que é Bárbara VM_Físio, ali no Instagram, que eu costumo fazer bastante postagens a respeito desse tema. Uau! Dr. Isaac? Eu já te sigo, viu? Já? Já sigo e curto. Eu também te sigo. Então, o pessoal pode me encontrar no meu consultório, ali na Benjamin Constant, 760, edifício Next Office, para baixo do Bruno Borda, na frente da Labs, tá? Consultório Dr. Isaac Bertoli, tem a clínica Revitera também, que é uma clínica especializada em dor também, dor crônica, né? Em Lajeado também? Sim, do lado. Ali, então, telefones são... Tô que nem a Bárbara agora. 3726-4020, 99508-8604. Também nas redes sociais, bom, gostei dessa da rede social, Dr. Isaac Bertol, @Dr. Isaac Bertol no Instagram, e Clínica Revitera. Muito obrigado, Leila, por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado, doutora Bárbara, doutor Isaac. Foi um prazer estar com vocês. Muitos aprendizados. Tenho certeza que vai repercutir bem. Que bom. Sempre uma manhã né? muito boa, né? Quando a gente fala de prevenção, de saúde, esclarece dúvidas, né? E trabalhar a qualidade de vida das pessoas sempre acho que é o mais importante, assim, esclarecer dúvidas e prevenção. Isso acho que acaba, né? Educação. Exatamente. Informações de qualidade, né? Com pessoas que estudam. Por isso que eu digo, saber quem... Eu às vezes até indico quem as pessoas devem seguir nas redes sociais. Então tem que ficar atento a isso. Orientação. Então tá bom. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se este conteúdo foi relevante, compartilhe para que mais pessoas possam receber essas informações. Lembrando que esses e outros conteúdos de saúde você encontra no caderno Pessoas e Bem-Estar, no jornal A Hora deste final de semana. E também no Instagram, Pessoas e Bem-Estar. Uma nova edição do programa volta no próximo sábado. Até lá!